Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, é administrador, contador, especialista em auditoria, planejamento, projeto contabilidade, gerencial e controle financeiro e também consultor corporativo e é sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo bom. O Ederson, nós vamos falar sobre pejotização. Eu te garanto que muito pouca gente sabe desse nome, com exceção de alguns advogados, e olhe lá ainda. Agora, pejotização do trabalhador, da ilegalidade na contratação de empregado, na modalidade de pessoa jurídica. Pejotização, ele tem sido utilizada pela jurisprudência como forma de se referir à contratação de prestadores de serviços pessoais oferecidos por pessoas físicas com todos os requisitos do vínculo de emprego, a saber, subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade realizadas por meio de pessoa jurídica, constituída especialmente para essa finalidade. O Ederson, falando tudo isso que eu falei agora, falando em português, o que é isso que eu terminei de falar? Então, Antônio, na verdade, esse é um grande risco que o empresário ele tem sofrido nos últimos dias. Por quê? Com a intenção de sair dos encargos, né, realmente que tem hoje muito grande sobre a folha de pagamento, ele acaba indo para a questão da pejotização. Nesse sentido, no momento em que o empregado ele está precisando do emprego, ele aceita esse tipo de contratação e depois que ele sai da organização, sai da empresa, ele entra então e ingressa com uma ação na Justiça do Trabalho. O que é a pejotização? A pejotização tem sido utilizado pela jurisprudência, como você bem colocou, como forma de se referir à contratação de prestadores de serviços. E bem interessante, Antônio, serviços pessoais, ou seja, os serviços que somente eu posso prestar naquele momento para o contratante, oferecidos por pessoas físicas com todos os requisitos do vínculo empregatício. O que são requisitos do vínculo empregatício? Subordinação. Então, ou seja, aquela pessoa que trabalha na sua empresa e é subordinada, é aquela pessoa que tem regularidade, que todos os dias ela está na sua empresa, né? Então, isso tudo caracteriza vínculo empregatício. Ela tem um contrato de contratação como pessoa jurídica, mas, na verdade, ela tem um vínculo empregatício pelas características de subordinação, de regularidade, de onerosidade. Bom, então é uma faca de dois gumes isso aí, porque grandes empresas hoje, ou uma boa parte das empresas, utilizam esse meio de contratação. Por exemplo, eu vou te contratar como vendedor. Quer dizer, você tem um horário para chegar, tem um horário para sair, você viaja no carro da empresa, você fica tem em meta, hotel, você tem metas a ser cumprida e no final do mês, eu ganho uma comissão e tenho um salário fixo. Aí eu dou uma nota fiscal, correto? Para a empresa. Aí a empresa deposita esse dinheiro na minha conta. Isso é pejotização. Isso é pejotização, Antônio, e já está sacramentado no Supremo Tribunal do Trabalho que, de fato, isso é um fato justamente para burlar a questão do vínculo trabalhista. Então, isso é ilegal? Isso é ilegal. E eu falo que o risco ainda é maior quando, nesse exemplo que você citou, é um funcionário, tem comissão, para pagar essa comissão você pede a emissão de uma nota fiscal e você então paga essa comissão através da nota fiscal. Então, ou seja, e você deposita isso na conta do empregado. Então, acaba que o risco ainda fica sendo maior do que apenas aquele prestador de serviço que tem pessoalidade e que foi contratado, né, e que de fato presta aquele serviço para você mensal. Então, ou seja, você tem dois tipos de vínculo e que depois, no momento em que ele ingressa com uma reclamatória trabalhista, a Justiça do Trabalho vai entender que de fato tem vínculo empregatício e ele vai pegar esse valor que foi pago através de nota fiscal e ele vai reconhecer isso no vínculo empregatício e tendo todos os reflexos aí de férias, 13º, FGTS e o recolhimento do INSS. Mesmo que ele trabalhe só meio período? Mesmo que ele trabalhe somente meio período. O que descaracteriza o vínculo empregatício? Primeiro, a questão da pessoalidade. Então, ou seja, se eu contrato uma pessoa jurídica que somente eu
posso prestar aquele serviço, isso de fato caracteriza a pejotização. Depois, uma segunda situação, a questão também da subordinação. Então, tem uma subordinação. Terceiro, onerosidade. Existe um salário, um valor fixo, uma remuneração fixa e que ela é a mesma todos os meses. Então, isso são situações, características que, de fato, vai caracterizar, então, o vínculo empregatício no momento em que isso ocorre. Muito empresário tem feito isso e, realmente, muitas pessoas têm ingressado na Justiça do Trabalho e o empresário tem tido prejuízos, Antônio. Mas o que se observa também é que tem muita gente que abre uma empresa, registra essa empresa e depois emite uma nota fiscal. Essa pergunta a gente pode deixar para depois do intervalo? Podemos deixar, e tem um risco nessa pergunta sua. Então é por isso que eu fiz. Depois do intervalo eu volto com o Ederson Vianda falando sobre pejotização. É um minutinho só, eu volto já.